A falta de liberdade econômica das empresas, a dependência excessiva das ONGs de verbas governamentais, o modelo de produção cultural baseado em incentivos fiscais aprovados pelo Estado e a produção científica vinculada, em sua maioria, à universidade pública e a projetos aprovados por órgãos públicos podem prejudicar a democracia? Será que esses setores possuem liberdade de expressão ou será que eles são neutralizados para não criticarem o governo por meio dessa dependência? Você imagina como é que uma companhia do tamanho de uma Petrobras ou do Banco do Brasil, num processo de escolha de fornecedores, por mais normas que tem, eu quero lembrar para vocês que muitas vezes a norma é feita em conluio do empresário com a empresa estatal. Então, seguir a norma às vezes até é fácil. É tão comum no Brasil o processo de licitação feito a quatro mãos, né? O fornecedor do Estado com o Estado. A norma foi cumprida, Demétrio. Foi cumprida certinho a norma. Capital mínimo exigido, tem que ter isso, aquilo. De repente, um cara que não tem nada ganha a construção de uma plataforma da Petrobras de 300 milhões de dólares ou 700 milhões de dólares. Um cara cujo patrimônio não tem 10 milhões de dólares. Mas a norma foi seguida, porque eles construíram ela a quatro mãos. Então, eu prefiro ir se eu quero errar, eu prefiro errar em cima do Estado mínimo do que ter que fiscalizar um Estado muito grande. Hoje você deu o exemplo da tomada brasileira Jabuticaba. Isso só seguiram a norma. Um indivíduo, já que o Estado pode legislar, resolveu falar o seguinte: eu quero uma tomada única Jabuticaba para o Brasil. Vai ser única no mundo, porque ninguém tem jeito de importar de lugar nenhum para que você, meu amigo, que me financiou, produza. E esse cara se preparou e produziu na frente a tomada Jabuticaba, que só o Brasil tem. E nós, brasileiros, somos tão inteligentes que todas as tomadas dos Estados Unidos, da Inglaterra, todas não servem para nós. Nós tínhamos que fazer uma nossa. A norma foi seguida. Alguém determinou uma norma, alguém produziu a tomada de acordo com a norma antes de todo mundo. Então, em princípio, eu prefiro, se eu vou errar, eu prefiro errar em cima do Estado mínimo. Sem banco. Está aí o BNDES agora, está cumprindo a norma o BNDES, na hora que ele, por exemplo, está privilegiando alguns grupos para serem multinacionais. A norma é construir grupos brasileiros fortes multinacionais. A norma está sendo cumprida. Então, nós, a sociedade, vamos pagar o ônus de um juro subsidiado. Então, eu não gosto da instituição BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica. 40% do crédito brasileiro na mão do Estado. A alavancagem dos bancos privados no Brasil está em torno de 8 a 11, e do Banco do Brasil, recentemente, vi a semana passada, 32 vezes de alavancagem. Não sei se vocês tinham conhecimento disso. Então, está certo que um banco público, em princípio, não deveria quebrar. Então, com esse emaranhado de órgãos do governo, a gente fiscalizar tudo, você imagina, um país continental desse tamanho. Na minha cidade, quando eu era pequeno, eu nasci em Oliveira, uma cidade pequena do interior de Minas, uma cidade fantástica que ela teve seu momento no noticiário nacional. Eu tenho aqui, acho que um conterrâneo, Arthur Chagas Diniz ali, meu conterrâneo de Oliveira, e nós tivemos o nosso minuto de glória no Jornal Nacional. Sai um ministro da Fazenda de Oliveira e entra outro de Oliveira. Cláudio Haddad e Eliseu Rezende. Então, para você ver que é uma terra de bons economistas. Então, essa cidade é uma cidade pequena, que vive de serviço público e a indústria, a agricultura, café com leite. É funcionários públicos. Tamanho é o tamanho do Estado. Tudo, os colégios, tudo público. O hospital é público, tudo é público lá. Tudo lá em Oliveira é público. O hospital de louco, a casa da criança, tudo lá é público. Então, tem 30 mil habitantes. E é tudo público. A não ser eu, um fazendeiro de café e um outro que tira leite, todo mundo lá é funcionário público. Então, o que aconteceu é o seguinte: na minha cidade, isso eu vou contar para vocês, porque isso aqui é chocante. O prefeito e os vereadores de Oliveira não tinham salário. Eles faziam aquilo por uma contribuição à comunidade. Por prazer. Então eu me lembro de uma Câmara que tinha o barbeiro, o Ézio Barbeiro era um vereador, o outro era um fazendeiro, um comerciante, fazia aquilo por prazer. Agora, o salário mínimo de um vereador de Oliveira, minha cidade natal, que não produz nada, é 12 mil reais. E tem 16 vereadores. Então, o que está acontecendo? Isso, Demétrio, é um ônus
do tal Estado, que pode até seguir as normas, está pagando direitinho, cada vereador pode ter 2 assessores, tem um carro com gasolina e mais um benefício de alguma coisa. A norma está sendo cumprida. Mas o ideal é que esses vereadores não existissem em tamanha quantidade. E que não fossem remunerados para que não existisse uma carreira política. Porque esse problema de carreira política está trazendo o Brasil numa situação degradável. Porque o indivíduo se acostuma naquilo e vai, e ele não sabe fazer outra coisa. Quando se vê, se ele não for amparado pelo Estado, e aí eu fico vendo ex-políticos antigos da minha cidade natal, todos eles encostados em estatais mineiras, INDE e outras secretarias. Por quê? Porque aqueles ex-deputados, todos que saíram, mais os seus principais agentes, todos hoje são empregados em empresas públicas. Então nós precisamos ter o máximo de Estado para poder acolher essas pessoas. Então, eu não vejo com bons olhos um Estado grande. Eu vejo com bons olhos um Estado mínimo, para que a gente possa fiscalizá-lo. A gente sabe onde ele está e quem são. Eu tenho no meu ramo aproximadamente cerca de 3.000 locadoras de aluguel de carro. Pessoal, eu sou da Localiza, precisando alugar carro, é uma boa empresa de um cara liberal. Não se esqueçam disso. Então, o meu problema é que se eu tivesse 3 ou 4 concorrentes, Magnoli, seria fácil que eu sei onde é que eles estão. Eu tenho o CPF dele e eu sei onde que eles estão e eu consigo monitorá-los. Mas eu tenho 3.000. Um dia me ligou a minha diretora e falou: Salim, eu estou aqui na minha dentista. Eu falei: e daí, seu dentista? Em frente à sala da minha dentista tem uma locadora de carro na sala. Então, isso que eu quero dizer, como é que é difícil para mim monitorar 3.000 concorrentes. Imagina nós, brasileiros, monitorarmos essa grande quantidade de órgãos, institutos, associações, tudo do governo, em todos os lugares. Então, isso é infiscalizável. Infiscalizável. Eu encontrei um departamento chamado Instituto IEF, Instituto Estadual de Florestas. Em Minas Gerais, lá perto de onde eu tenho uma pequena fazendinha, tem um departamento com aproximadamente uns 40 funcionários que não fazem nada porque não tem gasolina para colocar nos carros. Então, eles não podem seguir a norma, porque não tem gasolina para colocar no carro. Então, não dá para poder fazer fiscalização. Então, pessoal, me agrada um Estado mínimo, pequeno, reduzido, para que nós saibamos onde ele está, para nós fiscalizarmos ele. Acho, sim, que tem que ter as normas, tem que ter vigilância contínua. Para isso é importante nós termos organismos próprios para poder monitorar o Estado, mas eu sou mais simpático. A correr o erro de um Estado grande, um Estado pequeno, eu optaria por um Estado pequeno. E hoje me assusta essa quantidade de novas empresas que estão fazendo para banda larga e por aí vai. Então isso me assusta, essa quantidade de subsidiárias da Petrobras, do Banco do Brasil e por aí afora.